Hoje nós começamos um novo assunto chamado de titulação. O que é isso? Primeiro vamos à definição aí, né? Titulação é uma técnica de laboratório utilizada para determinar a quantidade de uma determinada espécie química em uma amostra. O processo é realizado por meio de adição gradual de um reagente à amostra, o qual deve reagir completamente com a substância de interesse. O que significa isso? Significa o seguinte: primeiro, você tem uma substância, suponhamos aí um vinagre qualquer. Você quer saber qual é a concentração dele, se ele está dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura. Aí você vai fazer esse processo chamado de titulação. Você vai pegar uma base, geralmente usa-se hidróxido de sódio, de concentração conhecida, e através dessa concentração conhecida, você vai fazer esse processo de titulação. Então, você coloca no equipamento, depois nós vamos falar mais detalhado, e aí vai gotejando aos poucos, até que ocorra toda a reação do vinagre, do ácido acético, com a base. Nós vamos falar disso aí. Título é o que tem, e quanto, né? Então, em laboratório é comum você já ter soluções prontas, né, de diversas substâncias. Então, o título é o que está escrito lá, por exemplo, solução de ácido sulfúrico 0,5 mol. Isso é o que a gente chama de título. Titulação é a determinação desse título. É quando a gente chega nesse valor desse tipo de concentração. É a determinação da concentração desconhecida de uma solução a partir de uma concentração conhecida. É o que nós falamos. Então você tem uma solução desconhecida, você pega uma solução conhecida, de concentração conhecida, e você vai fazer a reação. Através dessa conhecida, você obtém os dados da concentração dessa desconhecida. Aqui tem um roteiro para fazer a titulação. Primeiro, limpar a bureta e o erlemaio. A bureta e o erlemaio, geralmente quando se faz uma experiência, logo depois se faz a lavagem. Mas, para não ter erro, deve ser revisada, lavada com água destilada usando a piceta, ou chamado frasco lavador. Colocar na bureta o titulante, geralmente a gente coloca um pouquinho acima do zero, e calibrar o menisco. O que significa isso? Você vai abrindo a torneira aos poucos, logicamente você vai colocar debaixo algo que não seja o elemar que você vai usar, e tira o excesso até o menisco ficar no zero. O que é o menisco? É um recipiente. Quando você vai usar uma vidraria de calibre reduzido, você tem a impressão de ter um vidrinho meio côncavo em cima do líquido. A parte de baixo é que vai ficar na medida que você quer. Você vai fazendo até ficar no zero. Aí vai ficar totalmente cheio no zero, para facilitar a medida. Você vai colocar no erlemaio que você vai utilizar o titular.
ou seja, a substância que você sabe o que é, né? Mas você não sabe qual é a concentração. Bom, tudo em dia, antes de você começar, coloquei aqui, né? Mas antes de você começar a gotejar, você vai colocar fenolftaleína, que é um indicador. E a fenolftaleína, ela é uma substância que quando você coloca no ácido fica transparente. Quando você coloca na base, fica lilás. Suponhamos que você quisesse examinar o vinagre no mercado, saber a porcentagem. Então você colocaria o vinagre, né, que é no Erlenmeyer, você colocaria umas gotas de fenolftaleína e você abriria, né, uma base, geralmente soda cáustica, né, hidrogênio de sódio. Aí na hora que a substância lá reagir totalmente, todo o ácido acético reagir com a base que você está fazendo o gotejamento, começa a haver um excesso de hidróxido de sódio, aí fica rosa. Você pode usar a fenolftaleína para titulação de um ácido para uma base ou de uma base para o ácido, né? Se você fizer o inverso, você tiver uma base desconhecida, por exemplo, leite e magnésio, quer saber a concentração desses que são vendidos, você vai colocar uma pequena porcentagem, colocar água, dissolver e colocar a fenolftaleína. Vai ficar rosa instantaneamente. Aí você vai gotejar o ácido em cima. Na hora que terminar esse rosa, o lilás, né, significa toda a base reagiu com o ácido. Aí você vai tirar os volumes e fazer os cálculos. No caso, por exemplo, determinar quanto foi gasto o ácido da base. Você vai olhar isso na bureta. Vai do 0, 1 ml, vai determinar. Com o volume gasto, calcular o número de mols do titulante, que é a substância que você conhece, a concentração. E com o número de mols do titulante, calcular o número de mols do titulado. Então aí você vai saber qual é a concentração da substância que você não sabe, né? Desconhecida. Performing titration, you will get to know the concentration of this. Bom, aí ele está apresentando uma solução de concentração desconhecida que é do ácido clorídrico. Vocês vão ver mais para frente, né? So how can we do this? We will be using a titrant. A titrant usually it's a solution that we know. Conforme vocês vão ver, ele vai usar o titulante, vai ser uma base, né, que é uma soda cáustica de molaridade conhecida, concentração conhecida, 0,1 mol. Observe que ele está todo paramentado e deve ser assim mesmo, né? E vocês vão ver que tem todo o equipamento no laboratório, né? Which means that we know it's sodium hydroxide and also we know the molarity of it. Now this titrant, you fill it with a burette. So the titrant goes to the burette. Now the solution is called enolite, and the enolite we add it to that enolite flask. Now, in order to start your titration, you need to take a known volume of your. Bom, o que ele explicou aí é que a substância com concentração conhecida, ele vai colocar na bureta, né? Bureta é aquele instrumento de vidro, a base retangular, né, que está abaixo do axila dele, ali tem um equipamento que coloca-se depois o Erlenmeyer com um metal protegido dentro, ele não reage com nada, porque tem uma proteção. E aí tem um instrumento magnético que fica girando, a solução fica girando sem você precisar chacoalhando. E aí ele está falando que vai pipetar, né,
esse ácido aí, que é de concentração desconhecida, esse equipamento que está na mão esquerda dele chama-se pipeta. Serve para você pegar uma quantidade graduada, um volume exato. Então ele vai ter que pegar um volume exato para colocar no Erlenmeyer. Analyte. So I will be taking 10 milliliter with a volumetric pipette. So this is going to give me a very accurate volume. So my analyte here is hydrochloric acid. Okay, so this is 10 milliliter of my hydrochloric acid. Now I can start the Vocês observem que ele colocou esse metal protegido por cerâmica, né, que não reage, que não muda o resultado, e colocou lá, né? titration. But wait a second. When do I know that I have added enough of the titrant to my analyte? For that, I will be using what is called an acid-base indicator, and in this case, I will use phenolphthalein. Bom, aí ele vai colocar esse indicador que a gente chama fenolftaleína. No ácido é transparente, começou a ter base fica lilás, é o indicador. No caso aí ele vai colocar um ácido de concentração desconhecida. Então ele vai colocar no ácido, vai ser transparente. Na hora que o ácido reagir com toda a base, aí o excesso da base vai fazer ficar rosa, né? Ou violeta, eles chamam de violeta. Phenolphthalein is an acid-base indicator that is colorless in acidic medium, and once the medium turns to acid to basic, it turns to pink. So I will be adding to the acid few drops, 3 to 4 drops. As you can see, the solution color does not change. Okay, so I should have good stirring, and now I'm ready to start my titration. So I will be adding the titrant to the analyte. Okay, and I will be monitoring the color. Aí ele abriu a bureta e começou a gotejar. Enquanto tiver ácido, está transparente. Terminou o ácido, vai ficar lilás. Of the solution, when I start to see that the color of the phenolphthalein starts to stay for a longer time, I will slow down the addition of the base. So as you can see now, if I just go drop by drop, you can see that the pink color appears, then quickly disappears. This means that I still have an acidic medium. Now, when I see that the color starts to take longer time to disappear, this means I'm close to the equivalence. Observem que a solução embaixo, que antes era transparente, após terminar todo o ácido, começou a haver excesso de hidróxido de sódio, por isso que ficou rosa. Se for rosa, significa que tem hidróxido de sódio. Aí ele interrompeu imediatamente o gotejamento. And now, when I consume all the acid and I have excess space, the color of the solution will turn to pink, as you can see in B. Now, to be precise and accurate with the titration, it's always recommended to repeat your titration 2 times. Then you can take the average volume. So let's take a look now. How can we figure out the concentration of the hydrochloric acid solution from what we have performed here? Before we go there, we need to look at the burette and record the volume. Bom, aí o que ele está falando é que existia
concentração, um ácido com uma concentração desconhecida, né? E foi utilizado um determinado volume para que esse ácido reagisse totalmente com essa base. Foi gasto um volume dessa base. Qual foi o volume dessa base que foi gasto? É o que ele está olhando. Observe que ele procura ficar com o olho na reta do menisco. Aí. Of the sodium hydroxide added. So now I know the volume of the sodium hydroxide added. I know the concentration of the sodium hydroxide that I have used. I know how much I have added of the hydrochloric acid, which is 10 milliliters. I will be able to calculate the concentration of this solution. So let's go there. Okay, so now that I'm done with my titration, I have recorded the following data. So for HCl, all that I know is that I have used 10 milliliter of the HCl solution, and I will be looking for its molarity. Now, the sodium hydroxide that I have used, I know that I have added to the solution from the burette 7.5 milliliter. And also I know that. Bom, aí nessa parte aí, o que ele está colocando é que ele pegou 10 ml de ácido clorídrico, que é o que de concentração desconhecida, e a quantidade de hidróxido de sódio, soda cáustica, que reagiu com o ácido clorídrico, o volume foi de 7,5 ml. Vocês vão ver que ele vai fazer o cálculo em ml, mas aqui no Brasil as regras é de fazer a molaridade em litro. Outra coisa, aí ele vai falar também, vai utilizar alguns cálculos, a gente usa a molécula inteira do ácido, né? A gente fala 1 mol de ácido clorídrico, 1 mol de HCl, 1 mol de hidróxido de sódio. Aí ele vai utilizar a parte do ácido, que é o hidrogênio, que vai se desprender e vai reagir com o OH do hidróxido aí e vai formar a água. O hidrogênio vai reagir com H e vai formar a molécula de água. E o cloro vai reagir com sódio e vai formar um sal. Só que na água os íons ficam separados nadando lá, só se você tirar totalmente. Então é muito comum também fazer esses cálculos utilizando como ácido apenas o hidrogênio, como base apenas o H, que é isso que ele vai fazer. The solution of sodium hydroxide that I have used has a 0.1 molarity. Okay? So how can I find the molarity of the HCl now? For any strong acid-strong base reaction, the net ionic equation can be written as follows. You have H plus OH minus. That will neutralize to give water liquid. So from this net ionic equation, I can tell that 1 mole of H plus consumes 1 mole of OH minus, which means that the number of mole of H plus is equal to the number of mole of OH minus. Now, from the expression of molarity, I know that the number of mole is equal to molarity multiplied by volume, which means that the molarity multiplied by volume of H plus is equal to molarity multiplied by volume
aqui então o cálculo final da molaridade, né? Que deu 0,075 mol por ml, né? Bom, gente, esse aqui é o vídeo que é a resolução daquele vídeo que nós vimos, né? A única diferença aqui é que em vez de ml a gente utiliza litro. Em vez de utilizar só a parte do hidrogênio do ácido e do OH, nós colocamos a fórmula inteira, mas basicamente é a mesma coisa. A única coisa é que em vez de ml a gente está usando litro, né? Mas vocês vão ver que o resultado é o mesmo. Porque se você usar um volume em ml, todos os outros volumes têm que ser em ml, né? Então, primeiro, aqui ó, 1 mol reage com 1 mol, né? Isso nós sabemos. Então, o ácido clorídrico é a solução desconhecida, a molaridade. O volume nós sabemos que é 10 ml, ele pipetou 10 ml, colocou lá no Erlenmeyer e dá 0,01 litro. O do hidróxido de sódio nós sabemos que a molaridade é 0,1 mol, colocou na bureta. Após ocorrer aquele processo de viragem, né? Enquanto tinha ácido clorídrico, a solução estava transparente, na hora que começou terminou a reação do ácido clorídrico que tinha com o hidróxido de sódio, começou a haver excesso de hidróxido de sódio. Aí ficou rosa. Então, desceu na bureta 7,5 ml, que dá 0,075 litros. Tá? Então, a gente pode usar essa fórmula simplificada aqui, porque é 1 mol para 1 mol. Então, se ele é constante, dá para usar essa formulazinha aqui. Então nós temos uma molaridade, temos um volume, molaridade 0,1 mol por litro, temos um volume que foi o que desceu na bureta e reagiu, 0,075. Essa molaridade aqui é desconhecida, mas o volume nós sabemos, que foi o que o cara pipetou e colocou no Erlenmeyer, que foi 10 ml, corresponde a 0,01 litro. Bom, então agora é só fazer os cálculos. 0,1 vezes 0,75 vai dar 0,00075. Deixa eu colocar um pouco mais para cá. 0,00075 mol por litro, que é igual a molaridade de HCl vezes 0,01. Então, o que está multiplicando passa para o lado oposto, dividindo. Como nós estamos acostumados do lado de cá, vamos colocar, mas é a mesma coisa, né? Quem multiplica, quem divide. 0,00075, resposta mol por litro. Então a molaridade vai ser 0,075 mol por litro. Essa aqui é a molaridade que era desconhecida, passou a não ser mais desconhecida. Então, essa molaridade aqui deu 0,075 mol por litro. Então, é isso aí.